Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos estudar a escala de temperatura e achar uma relação entre essas três escalas. As escalas que eu tinha explicado para vocês, que são as mais conhecidas e usadas no mundo todo, é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, usamos a escala Celsius. Nos Estados Unidos o pessoal usa a escala Fahrenheit e a escala Kelvin ela é bastante usada em laboratórios. Então aqui para achar uma relação entre essas escalas, primeiramente, vamos determinar aqui quais são os pontos de ebulição da água e de fusão do gelo em cada uma dessas escalas. Então, por exemplo, aqui na escala Celsius, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, certo? E o gelo entra em fusão aqui na escala Celsius a 0 graus Celsius. Aqui na escala Fahrenheit, a água entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. E o gelo entra em fusão a 32 graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit, né? Aqui na escala Kelvin, a água vai entrar em ebulição a 373 Kelvin. E o gelo vai entrar em fusão a 273 Kelvin, certo? Bom, por que desses valores aqui? Esses valores eles foram determinados pelas pessoas que estudaram essas escalas. Por exemplo, Celsius. Esse cara aqui, ele determinou que na escala dele, foi um valor que ele mesmo atribuiu, na escala dele o gelo entra em fusão a 0 graus Celsius e a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? Da mesma forma que o Fahrenheit e o Kelvin. Isso aqui foram valores que eles atribuíram e que se fosse outra pessoa, poderia até mesmo ser um valor diferente, tá? E aqui nesse pontilhado aqui do meio, essa linha que passa aqui, a gente vai colocar as temperaturas que a gente quer calcular, as temperaturas que a gente vai relacionar em cada uma dessas escalas aqui. Então, por exemplo, a temperatura na escala Celsius, eu vou chamar de TC, tá bom? Uma temperatura qualquer que pode ser assumida aqui nessa escala. A temperatura na escala Fahrenheit eu vou chamar de TF, né? Temperatura na escala Fahrenheit. E na escala Kelvin eu vou chamar de TK, tá? Temperatura na escala Kelvin. Beleza? Então a gente tem os pontos de ebulição, ponto de fusão e a temperatura que a gente quer calcular aqui em cada uma dessas escalas. Agora para achar a relação entre as escalas, né? Como que eu posso transformar uma temperatura de uma escala Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin ou vice-versa aqui? Para achar essa relação, a gente vai usar o Teorema de Thales, tá? O Teorema de Thales, ele falava para a gente o seguinte, que você pode pegar uma razão, né? Uma razão basicamente é uma divisão, e você pode fazer uma igualdade entre essas razões, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar essa distância aqui, ó, essa distância de reta, que vai daqui até aqui. E aí eu tinha explicado para vocês como calcular segmentos de reta. Por exemplo, se eu quiser saber só esse pedacinho aqui, ó, eu tenho que tirar esse pedaço de baixo. Então vai ficar TC menos 0. Então aqui fica TC menos 0. E eu vou dividir esse pedacinho pequeno aqui, ó, por esse pedaço aqui maior, né? Para eu calcular esse pedaço maior, eu tenho que tirar esse pedacinho aqui de baixo. Então vai ficar 100 menos 0. Então eu vou pegar e vou fazer 100 menos 0, tá? Isso vai ser igual. Essa divisão aqui que eu estou fazendo era justamente o que o Teorema de Thales falava para a gente. A gente pegava um segmento de reta, dividia pelo outro, e aí você fazia uma igualdade com o outro segmento de reta que estava do outro lado. Que nesse caso aqui vai ser as nossas outras escalas. Por exemplo, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma igualdade agora nessa escala aqui, ó. Então aqui vai ficar TF menos 32, TF menos 32, que é esse pedacinho aqui. E esse pedação aqui vai ser 212 menos 32. 212 menos 32. Isso aqui é igual. Agora eu vou fazer uma igualdade com a escala Kelvin. Então, esse pedacinho aqui, ó, que vai daqui até aqui, vai ser TK menos 273, dividido por esse pedação grande aqui, ó.
que vai ficar 373 menos 273, certo? Então aqui, depois de ter feito essa relação aqui, eu apliquei o Teorema de Tales. Tá? Por isso que era tão importante a gente aprender ele primeiro, para isso aqui ficar um pouco mais claro. Agora eu vou só simplificar essa equação aqui, tá? Tem uma forma de deixar um pouco mais simples para a gente trabalhar com ela. Então, por exemplo, esse TC menos 0 aqui, ó, TC menos 0. Qualquer coisa que você subtrair 0 vai continuar sendo ela mesma. Por exemplo, 5 menos 0 continua sendo 5. TC menos 0 vai continuar sendo TC. Então, eu vou colocar aqui TC aqui em cima. 100 menos 0 vai continuar sendo 100, pelo mesmo motivo que eu expliquei. Então, aqui no denominador vai ficar 100. Vai ficar 100. Isso aqui vai ser igual. Lembrando, TC é a temperatura na escala Celsius que eu quero relacionar, tá? TF menos 32 vai continuar sendo TF menos 32, tá? Eu não sei o valor desse TF aqui, é uma incógnita, e eu não tenho como calcular isso aqui ainda, tá? Então, aqui em cima vai ficar TF menos 32. Aqui no denominador, a gente tem 212 menos 32. Isso aqui vai dar 180, essa subtração aqui. Então, aqui no denominador vai ficar 180. Aqui em cima, TK menos 273, TK menos 273. Então, vou reescrever isso aqui. TK menos 273. E aqui no denominador vai ficar 373 menos 273. Essa subtração aqui, ó, dá 100, tá? Então aqui embaixo vou colocar 100. Beleza? Então aqui já deu uma simplificada já ficou muito mais simples, né, a nossa relação. Agora eu vou fazer o seguinte. Os números que estão no denominador, eu vou pegar todos eles e vou dividir por 20, tá? Eu posso fazer isso porque isso aqui é uma igualdade. Em uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado da equação e eu fizer do outro também, não altera o resultado. Então, por exemplo, eu vou dividir por 20 aqui, esse 100, vou dividir por 20 o 180 e vou dividir por 20 o 100 também. Eu fazendo essa mesma operação dos dois lados, eu não altero o resultado da minha equação, tá bom? Eu vou dividir somente o denominador, tá? Porque assim a gente consegue simplificar a nossa equação, tá? Então, o TC, primeiro, eu vou dividir aqui por 20, né? Deixa eu colocar aqui dividido por 20, dividido por 20. Então, eu vou repetir o TC que está aqui, vai ficar TC, 100 dividido por 20, isso aqui dá 5. TF menos 32, vou repetir aqui em cima, TF menos 32. 180 dividido por 20, isso aqui dá 9. TK menos 273, a gente só repete. TK menos 273. 100 dividido por 20, isso aqui dá 5, beleza? Então aqui a gente chegou na nossa equação que relaciona a temperatura na escala Celsius, a temperatura na escala Fahrenheit e a temperatura na escala Kelvin, beleza? Mas, professor, essa equação aqui, ela tem 3 lados, como que eu vou fazer para usar ela? Isso aqui é o seguinte, gente. Sempre que você for transformar uma temperatura de uma escala para outra, você vai usar somente 2 lados. Por exemplo, se eu quiser transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu vou usar esses 2 lados aqui, ó. Então, por exemplo, se você quer transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, você vai usar esses 2 lados aqui que eu estou escrevendo. Esses 2 lados aqui, ó. Então, com essa daqui mais simplificada, essa equação mais simplificada aqui, você consegue transformar de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius, certo? Se você quiser transformar da temperatura Fahrenheit para a temperatura Kelvin, você vai usar esse do meio aqui e esse aqui do canto, ó, do canto direito. Então, você vai usar TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? Então, você vai usar esses dois lados aqui.
se você quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, tá? E se você quiser transformar de Celsius para Kelvin ou vice-versa, você vai usar esse primeiro aqui e esse terceiro aqui, ó. Então aqui fica Tc sobre 5 é igual a Tk menos 273 sobre 5. Essa equação aqui, a gente consegue ainda simplificar ela de uma forma mais simples, tá? Por exemplo, esse 5 aqui que está dos dois lados no denominador, eu consigo cortar os dois lados aqui. Eu posso cortar esse 5 que está aqui com esse 5 que está de cá, tá? E aí essa equação, ela fica da seguinte forma, Tc é igual a Tk menos 273. E aí fica dessa forma aqui. Então, se você quiser transformar da temperatura Celsius para a temperatura Kelvin, você vai usar essa terceira equação aqui, beleza? Então, gente, a equação geral, ela é essa daqui, ó, que tem esses três lados, né? Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Mas como eu disse para vocês, quando você for transformar a temperatura de uma escala para outra, você só vai usar dois lados, tá? E aí, uma forma de você ver isso mais claro, né, ficar um pouco mais fácil de ver isso, é essas equações aqui simplificadas, tá? Mas lembrando que essa daqui, ela saiu dessa primeira aqui, essa maior, tá bom? Então a primeira, da temperatura Celsius para a temperatura Fahrenheit, essa segunda, da temperatura Fahrenheit para a temperatura Kelvin, e a terceira, da temperatura Celsius para a temperatura Kelvin, ou vice-versa, tá bom? Então essa daqui é a nossa relação entre as escalas termométricas, escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.